beleza. Atitude. Glamour. Cores modernas, lindas embalagens e altíssima qualidade. Ares Perfumes e Cosméticos. Viva os ares da beleza. Você está precisando de peças automotivas de qualidade? Mega Peças. Precisa de peças novas e usadas? A resposta é Mega Peças. Peças nacionais ou importadas. Seu lugar é na Mega Peças. Fones 38 3213 2879 e 9815 4397. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 1989, Montes Claros, Minas Gerais. Mega Peças. Estamos de volta aqui no nosso Meia Hora Juntos. Nós estamos gravando aqui no templo da Igreja Batista Monte Carmelo, situada à Avenida Brasil, número 70, ao lado do ginásio poliesportivo Tancredo Neves. Você está convidado para poder participar conosco aqui nas nossas celebrações, sempre às quartas e domingos às 19h30. E domingo pela manhã nós estamos aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, que é a Escola Bíblica. Vocês podem ver que nosso ambiente é esse. O nosso cenário aqui está sendo o próprio local onde nós celebramos a Deus. Conosco nessa tarde aqui, o pastor Rubens, nós já apresentamos ele no bloco anterior. Pastor Rubens, seja bem-vindo aqui ao Meia Hora Juntos. Muito obrigado. Vamos conversar um pouco de um assunto que muita gente não gosta de ouvir, sobre morte, né? É verdade. Seja bem-vindo, pastor. Fale para nós o que é morte, o que é considerado como morte. Sim. Nós podemos entender a morte como sendo resultado de um estado de desobediência. Isso, como nos diz a Bíblia. A morte como um estado de depravação moral. É a paga por uma escolha desobediente que o homem fez. E nós encontramos isso em Gênesis, quando os nossos pais, o primeiro homem, a primeira mulher, estando no Éden, foram desobedientes ao Senhor e receberam essa resposta: tu és pó e ao pó tornarás. Então isso nos faz entender que a morte é resultado dessa escolha. Nós fazemos parte de uma raça que recebeu como herança a morte como desobediência dos nossos pais. E entendemos também a morte como sendo separação. A morte é a separação de tudo aquilo que nos liga a esse mundo, né? E é uma realidade da qual nós podemos ter plena certeza. A Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. A Bíblia nos deixa clara essa situação, né? E a morte é uma realidade que está presente a todos nós. Nós podemos entender que começamos a morrer desde o primeiro dia de vida. Quando nós nascemos. E talvez isso não soe bem aos nossos ouvidos, mas a morte é o que nos espera no final da estrada. A realidade é essa. A realidade é essa. E estamos para falar sobre morte hoje, pastor, porque dia 2 de novembro, hoje é comemorado o Dia, né, dos Mortos. E por que nunca estamos preparados para a morte? Sim. Achamos sempre que o outro vai morrer. Quando eu falo de preparação é nesse sentido, né? O outro vai morrer, eu nunca, né? É uma situação interessante porque nós ouvimos falar da morte todos os dias. Verdade. Presenciamos situações de morte todos os dias, ou que seja através dos noticiários, ou presenciamos acidentes, resultados de violência, mas de fato nunca estamos preparados. Por quê? Estar preparado para a morte é uma situação de fato muito complicada. Nós pensamos até em ciência que tenta trazer essa preparação. Falamos, por exemplo,
em uma ciência que prepara as pessoas, a tanatologia, que desenvolve estudos que tentam preparar as pessoas que têm diagnósticos de doenças terminais, Sim. pessoas que estão em processo de elaboração do luto, né? E que são estudos desenvolvidos e que demonstram sua eficácia. Mas ainda assim nós não estamos preparados para a morte. E eu consigo entender isso à luz da Bíblia como no sentido de a morte não fazer parte dos planos de Deus para nós. Né? Não que houvesse algum momento em que algo tenha frustrado o plano de Deus, mas Deus nos criou para viver eternamente. Verdade. Deus nos criou para viver para sempre. Isso significa que nós ansiamos pela eternidade. Ansiamos pela eternidade. E quando somos confrontados com a realidade da morte, nós somos confrontados com algo que não faz parte da nossa natureza. Né? Não estava nos planos de Deus a morte. Então, por isso, nós temos essa dificuldade de lidar com essa realidade. Agora, quanto àqueles que já morreram, pastor, como saber se eles estão no céu com Deus? É possível saber? Um ente querido faleceu, será que ele está com Deus ou não está com Deus? É possível? Sim. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Veja bem, não que eu esteja talvez tentando sair pela tangente diante dessa pergunta, mas é importante nós entendermos que as decisões a respeito dos que já morreram, elas devem ser atribuídas a Deus. Somente a Deus. Somente a Deus, é prerrogativa divina. Né? Então, falar sobre os que já morreram, se estão no céu ou não, nós devemos entender que essa decisão final faz parte do juízo de Deus. Né? E nós temos que ter uma preocupação, estando aqui agora, em ajudar aqueles que estão vivos a irem para o céu. Verdade. Né? Ajudá-los a encontrar o caminho que direcione aos céus. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos pensar no que a Bíblia nos diz a respeito disso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10, ele diz: todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, e ali seremos julgados pelo que fizemos através do nosso corpo, que seja pelo bem ou que seja pelo mal. Então, nota-se que há um juízo reservado a nós. E esse juízo vai nos dar duas sentenças. Ou a sentença para os céus, ou a sentença para o inferno. Dois caminhos. Então, o que nós podemos pensar a respeito disso? Se você viveu a sua vida ao lado de Cristo, se você se decidiu por Cristo, tendo Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador, certamente após a morte você irá para o céu. Sim. Não sendo esta a sua decisão, não que eu esteja decidindo isso, mas a Bíblia diz, estando sem Cristo, alguém estará após a morte condenado ao inferno. Quanto aos mortos, eles estão conscientes? Absolutamente conscientes. Absolutamente conscientes. Absolutamente conscientes. Eu poderia dizer isso como sendo a melhor parte ou talvez a pior parte. Sim. A melhor parte. A melhor parte para quem está nos céus. Para quem está nos céus. A pior parte para quem está no inferno. Quando da vida eterna, ou estando nos céus, ou estando no inferno, a nossa alma será preservada, o centro da nossa razão, a nossa consciência. E quando eu digo a melhor parte, é porque nós vamos estar ali cientes de onde estamos e por que estamos. Então nós vamos estar nos céus conscientes de que foi a melhor escolha que nós fizemos. Estar ao lado de Cristo e com Cristo na eternidade. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que poderia ser a pior parte, pensando em alguém que estivesse ou que estivesse no inferno. Ele também estaria consciente de que estaria ali
pelas escolhas que fez, talvez pensando, por que eu perdi tantas oportunidades? Quantas pessoas já me falaram de Jesus verdade. e eu neguei? Verdade. Quantas pessoas já me mostraram o caminho da salvação e eu não aceitei? Fiz escolhas por mim, fiz escolhas pelas minhas vontades. Então essas pessoas vão estar conscientes, estejam no céu ou no inferno. Nós temos textos bíblicos que nos fazem ter base para essa resposta. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 6 vai nos dizer que ali estarão diante do trono do Senhor os mártires, buscando por justiça, clamando por justiça. É um estado de consciência. Como também o evangelista Lucas retrata no capítulo 16 uma parábola proferida por Jesus Cristo, quando ele diz do rico e de Lázaro, né? Estando ali no Hades ou no inferno, o rico ele estava plenamente consciente dos motivos que o levaram a estar naquele lugar. E aí até faz questão de fazer uma outra colocação, uma outra pergunta. Os mortos podem fazer alguma coisa com os vivos? Não, eu entendo que não. Você até citou aí Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, parece-me que o rico pede para que Abraão... Isso, né? Exatamente. Então o que nós percebemos? Não há nenhuma possibilidade de haver algum tipo de contato entre vivos e mortos. E já que colocamos esse texto de Lucas capítulo 16, no final da parábola proferida por Jesus Cristo, se não me engano no verso 31, o rico estando no Hades, ele suplica, mande que alguém vá até a minha casa e fale com os meus 5 irmãos, de onde eu estou e por que estou, para que eles também não venham para esse lugar. Podem conferir. Isso, e naquela palavra então o Senhor diz, ainda que alguém ressuscite e vá até lá e diga a eles, eles não vão acreditar. Então o que nós entendemos com estas palavras de Jesus, embora a parábola não trate diretamente desse assunto, o que nós podemos entender a partir dessas palavras de Jesus? É que a única possibilidade de um morto ter contato com os vivos é através da ressurreição. Percebe isso? Através da ressurreição. E haverá ressurreição. E na ressurreição nós acreditamos. Na ressurreição eu acredito, porque a Bíblia fala da ressurreição. Agora, lá do além, um morto ter contato com uma pessoa viva, isso é impossível. A Bíblia não relata. Não. O único morto com quem nós podemos ter contato é com Jesus Cristo. É só com Jesus que está ressuscitado. Isso, porque ele morreu e ressuscitou. Verdade. Gente, nós aqui estamos conversando com o pastor Rubens. Ele é o presidente da subsecção norte de Minas dos Pastores, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E falando sobre morte, afinal de contas, hoje é dia de finados, muitas pessoas querem saber um pouco mais sobre a morte. Depois do nosso apoio cultural, nós vamos estar de volta, fazendo um minuto de fé e ainda conversando um pouco mais com ele aqui. Daqui a pouco estamos de volta. Você está precisando de peças automotivas de qualidade? Mega Peças. Precisa de peças novas e usadas? A resposta é Mega Peças. Peças nacionais ou importadas. Seu lugar é na Mega Peças. Fones 38 3213 2879 e 9815 4397. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 1989, Montes Claros, Minas Gerais. Mega Peças. Beleza. Atitude. Glamour.
cores modernas, lindas embalagens e altíssima qualidade. Ares Perfumes e Cosméticos. Viva os ares da beleza. Hoje, no nosso Minuto de Fé, eu quero compartilhar com vocês o texto de João, capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você quer viver eternamente, se você quer passar a eternidade com Deus, você precisa crer em Jesus. O texto citado de João, capítulo 11, versículo 25, é muito claro. Ainda que você morra, você vai viver para sempre. A Bíblia fala claramente que o nosso tempo aqui na terra é como um vapor, que ao mesmo tempo existe e ao mesmo tempo deixa de existir. Ou seja, por mais que vivamos muitos anos, a Bíblia não fala que se vivemos 70 anos, e se passamos dos 70 é enfado e cansaço. Alguns chegam com robustez a mais de 100 anos, mas nós temos uma eternidade para viver. Se você quer viver eternidade, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais problemas, somente paz e alegria, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você quer guardar alguma coisa hoje no nosso Minuto de Fé, guarde isso. Creia somente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e você viverá para sempre. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Minuto de Fé. Ok, nós já estamos chegando ao final, nós vamos para as considerações finais aqui com o pastor Rubens, que estamos conversando hoje sobre morte. Pastor, eu queria que você... Temos outras perguntas, mas eu creio que essa seja a melhor e oportuna para dizer. Como podemos, vou fazer duas, né? A morte um dia vai acabar, para onde nós vamos após a morte, né? E como podemos consolar os familiares que perdem o seu ente querido, pastor? Nós temos 1 minuto e meio para você aí. Sim, a morte um dia vai acabar. Vai acabar. É uma promessa de Deus para nós. Haverá um tempo onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem tristeza. Em Apocalipse, o Senhor nos traz essa promessa e nela devemos confiar. Após a morte, nós iremos ou para o céu ou para o inferno. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, diz isso. Então, após a morte, algo nos espera. Né? E pode ser o céu ou o inferno. E... considerando a última pergunta, nós entendemos que o processo da elaboração do luto é algo subjetivo, né? Algumas pessoas conseguem passar por esse processo de uma forma mais fácil, outras caem em uma situação onde nós entendemos como luto complicado, né? Onde é preciso que muitas vezes a pessoa tenha ajuda profissional, para que não possa talvez desencadear alguma doença psíquica. Tá? Mas nós entendemos que mesmo tendo o consolo dos familiares, dos amigos, mesmo tendo ajuda profissional, a melhor maneira de nós lidarmos com a situação da perda, da dor, é em Jesus Cristo. Verdade. O Evangelho de João, capítulo 14, Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele disse isso em uma situação de separação, quando ele havia anunciado a sua morte para os discípulos, e eles estavam turbados, eles estavam com o coração entristecido, e Jesus então, ele se posiciona como sendo o nosso consolo não humano, né? Amém. Então, ainda que precisamos buscar ajuda para passar por esse processo, o melhor recurso, a melhor ajuda é em Jesus Cristo. Okay. Procure uma igreja, procure alguém que possa espiritualmente te dar esta ajuda. Ok, obrigado, pastor. Eu é que agradeço. Por estar conosco aqui no nosso Meia Hora Juntos.
Nós estamos chegando ao final aqui do nosso Meia Hora Juntos. Obrigado por você estar conosco e convidamos você para assistir amanhã o nosso Meia Hora Juntos, para estar novamente aqui participando aqui, sempre de segunda a sexta, às 15h30. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa.